Você vê isso em todo lugar agora. Homens na casa dos 30, 40 até 50 anos bem-sucedidos, estabelecidos, com tudo a seu favor. E eles estão se afastando do casamento como se fosse radioativo. Não porque não conseguem encontrar parceiras, não porque estão quebrados, mas porque fizeram as contas. E as contas são aterrorizantes. Taxa de divórcio de 56%. Esse é o número que jogam em você, mas esse é o número de fachada. Aquele que deixa todo mundo dormir à noite. O número real, quando você conta os casais que ficam juntos pelos filhos, pela hipoteca, pelo plano de saúde, pelo simples fato de que recomeçar aos 50 parece a morte, esse número chega a 70, talvez 75%. 3 em cada 4 casamentos estão mortos ou morrendo. E os homens estão finalmente acordando para o que isso significa. Você quer saber por que os homens não querem mais se casar? Porque eles não são estúpidos. Eles veem seus amigos sendo destruídos no tribunal de família. Eles veem seus pais trabalhando até morrer para pagar por famílias que não têm permissão para ver. Eles veem o jogo e estão escolhendo não jogar. Não porque odeiam mulheres, não porque não conseguem se comprometer, mas porque a relação risco-recompensa é tão catastroficamente ruim que apenas um tolo assinaria esse contrato sem pensar 2 vezes. Aqui está o paradoxo que deveria te apavorar. 86% das pessoas divorciadas se casam novamente dentro de 5 anos. 86%. Pense nisso. Essas pessoas acabaram de passar por um inferno emocional, destruição financeira, viram seus filhos serem divididos entre 2 lares. E o que elas fazem? Elas entram na fila para fazer tudo de novo, como vítimas de abuso que retornam ao seu agressor, como jogadores que acabaram de perder tudo e voltam correndo para o cassino com seu último salário. E todos dizem a mesma coisa. Desta vez é diferente. A mentira mais cara da história da humanidade. Desta vez é diferente. Mas não é diferente. É o mesmo jogo com um jogador diferente, o mesmo contrato com uma assinatura diferente, a mesma ilusão com um rosto diferente. E os homens estão começando a perceber que talvez o problema não seja encontrar a pessoa certa. Talvez o problema seja o jogo em si. A psicologia por trás disso é fascinante e perturbadora. Somos biologicamente programados para formar laços. A sociedade nos condiciona desde o nascimento que casamento é igual a sucesso, que ser solteiro é igual a fracasso. Sua mãe pergunta quando você vai se casar. Seus amigos postam suas fotos de casamento como se tivessem ganhado as Olimpíadas. Todo filme termina com um casamento como se fosse a linha de chegada em vez do tiro de partida. E assim continuamos jogando, continuando a perder, continuando a jogar de novo como ratos, apertando a alavanca de cocaína até morrerem. Mas os homens estão começando a quebrar a programação. Eles estão olhando para o casamento não através das lentes do romance, mas através das lentes do direito contratual. E quando você examina o casamento como um contrato, quando você remove as flores e a música e as promessas de eternidade, o que resta é o pior negócio que qualquer homem poderia assinar. Você está essencialmente apostando metade de seus bens e sua renda futura que seus sentimentos, e mais importante, os sentimentos dela nunca mudarão. Em que outra área da vida você faria essa aposta? Vamos falar sobre algo que deixa todo mundo desconfortável: dinheiro e relacionamentos. A reação imediata é gritar sobre interesseiras, sobre mulheres que só querem recursos, sobre a corrupção do amor puro pela economia imunda. Mas isso é pensamento infantil. Todo relacionamento é uma troca de valor, cada um deles. E fingir o contrário é como você acaba falido e amargurado. Olhe para o exemplo óbvio. Homem mais velho e rico com uma mulher mais jovem e bonita. Todo mundo aponta e sussurra, interesseira, como se tivessem descoberto algum escândalo. Mas o que eles não percebem é a honestidade dessa troca. Ele traz recursos, estabilidade, experiência. Ela traz juventude, beleza, energia. Ambas as partes sabem exatamente o que estão trocando. Há mais honestidade nesse arranjo do que na maioria dos casamentos por amor, onde as pessoas fingem que dinheiro não importa enquanto secretamente mantêm a pontuação.
O problema não é a troca. O problema é a ilusão. O problema é quando aquele homem mais velho pensa que ela o ama por sua personalidade. Quando ele pensa que seu dinheiro não é um fator. Quando ele acredita na performance em vez de reconhecer a transação. Pelo menos a prostituição é honesta. Você sabe o que está comprando e o que está vendendo. Mas o casamento finge ser sobre amor, enquanto é fundamentalmente sobre recursos. E essa desconexão é onde os homens são destruídos. Porque aqui está o que as mulheres entendem que os homens não entendem. O amor é tanto emocional quanto econômico. Sempre foi. Ao longo da história, o casamento foi principalmente uma instituição econômica. Casamentos por amor são uma invenção moderna, com pouco mais de 100 anos. E estamos vendo agora que talvez nossos ancestrais não fossem estúpidos. Talvez eles entendessem que quando você mistura sentimentos com finanças, quando você finge que a economia não importa no romance, você cria um sistema onde alguém está sendo enganado. E no casamento moderno, esse alguém geralmente é o homem com recursos. As mulheres não são interesseiras por considerarem recursos. Elas são racionais. Elas são estratégicas. Elas entendem que os sentimentos desaparecem, mas as contas não. Elas entendem que o amor não paga pela educação dos filhos ou por emergências médicas. Elas entendem o que os homens só agora estão começando a compreender. O casamento é um contrato econômico vestido de comédia romântica. E se você assina esse contrato pensando que é sobre amor, você é o alvo no jogo de vigaristas de outra pessoa. Um acordo pré-nupcial, a palavra que mata o romance mais rápido do que admitir que você tem herpes. Mas vamos ser claros sobre o que um pré-nupcial realmente é. Não é planejar o divórcio, é reconhecer a realidade. O casamento são 3 coisas simultaneamente: espiritual, social e legal. O espiritual é entre você e o que quer que você acredite. O social é a festa e o reconhecimento. Mas o legal, isso é um contrato vinculativo com o Estado. E a maioria das pessoas o assina sem ler os termos. Você sabe o que está no contrato que você está assinando? A maioria dos noivos também não sabe. Eles estão lá, em seu smoking, alugado, pensando no sexo da lua de mel enquanto assinam um documento que dá ao governo controle sobre seu futuro financeiro. As leis que governam seu casamento podem mudar a qualquer momento. Leis fiscais, leis de pensão alimentícia, leis de custódia. O contrato que você assinou em 2010 não é o mesmo contrato ao qual você está vinculado em 2024. O governo pode reescrever as regras enquanto você está jogando o jogo. E você concordou com isso. Você se inscreveu para isso. Um pré-nupcial está simplesmente dizendo: nós escreveremos nossas próprias regras em vez de deixar o Estado decidir. É assumir o controle do seu próprio futuro, em vez de deixá-lo para juízes e advogados que não te conhecem, não se importam com você e definitivamente não te amam. É a conversa mais adulta que 2 pessoas podem ter, e a maioria das pessoas é infantil demais para tê-la. O modelo básico é simples: o seu, o meu e o nosso. O que você traz permanece seu. O que eu trago permanece meu. O que construímos, juntos nós compartilhamos. Claro, limpo, justo. Mas mesmo essa conversa simples é demais para a maioria dos casais. Eles preferem assinar um cheque em branco para o Estado a ter uma conversa desconfortável sobre dinheiro. Eles preferem arriscar tudo a admitir que seu para sempre pode ter uma data de validade. As pessoas resistem aos pré-nupciais como se estivessem sendo solicitadas a planejar seu próprio funeral. Parece admitir a derrota antes do jogo começar. Parece apostar contra a sua própria felicidade. Mas isso é pensamento emocional, não pensamento lógico. Você compra seguro de vida sem planejar morrer. Você usa cinto de segurança sem planejar bater. Você economiza dinheiro sem planejar ficar desempregado. Um pré-nupcial é apenas outra forma de seguro, exceto que este te protege de algo com uma taxa de falha de 75%. A resistência vem da fantasia. A fantasia de que o seu amor é diferente, que o seu relacionamento é especial, que as estatísticas se aplicam a outras pessoas, não a você. É a mesma ilusão que faz as pessoas pensarem que vão ganhar na loteria ou que são motoristas acima da média. Todo mundo pensa que é a exceção.
Ninguém pensa que é a regra. Mas a matemática não se importa com seus sentimentos. A probabilidade não respeita sua história de amor. Aqui está o que um pré-nupcial realmente faz. Ele força vocês a terem as conversas que a maioria dos casais evita até ser tarde demais. Como vamos lidar com o dinheiro? O que acontece se um de nós parar de trabalhar? E se alguém herdar uma fortuna? E se alguém abrir um negócio? E se, Deus me livre, deixarmos de nos amar? Essas não são conversas negativas, são conversas de adultos. E se vocês não conseguem tê-las, vocês não estão prontos para o casamento. Os melhores casamentos são construídos sobre honestidade radical, sobre verdades desconfortáveis, sobre dinheiro, sobre expectativas, sobre o que acontece quando os sentimentos desaparecem. Porque os sentimentos sempre desaparecem. Aquele coquetel químico em seu cérebro que te deixa estúpido de amor tem um prazo de validade de 18 meses a 4 anos, dependendo da pesquisa. Depois disso você fica com parceria, compatibilidade e qualquer acordo que tenha construído. E se você não construiu um acordo, se você apenas esteve surfando na onda química, você está prestes a descobrir o que 60% das pessoas casadas descobrem. O amor não é suficiente. Aqui está a verdade contra-intuitiva. Pré-nupciais não matam o romance. Eles o aprimoram. Porque o romance real não é sobre confiança cega. É sobre escolha consciente. Quando você tem um pré-nupcial, quando você protegeu ambas as partes do pior cenário, algo mágico acontece. Você fica porque quer, não porque precisa. Você não está preso pela economia. Você não é mantido refém por complicações legais. Você está lá por escolha, todos os dias. Isso é mais romântico do que qualquer conto de fadas. Saber que alguém poderia sair facilmente, mas escolhe ficar. Isso é amor de verdade. Saber que você poderia sair, mas não quer. Isso é compromisso real. Não o compromisso forçado de estar financeiramente emaranhado demais para escapar, mas o compromisso voluntário de duas pessoas que acordam todos os dias e escolhem uma a outra novamente. Um bom pré-nupcial protege a dignidade de ambas as partes. Ele diz: se isso acabar, ambos sairemos inteiros. Ele diz: eu me importo o suficiente com você para garantir que você esteja protegido, até mesmo de mim. Ele diz: estamos entrando nisso como iguais, e sairemos como iguais se for preciso. Isso não é planejar o fracasso. Isso é respeitar um ao outro o suficiente para garantir que mesmo o fracasso não destruirá nenhum de vocês. Mas a maioria das pessoas não consegue ver isso. Elas estão tão envolvidas na performance do romance que não conseguem ver a realidade da parceria. Elas estão tão investidas no casamento que esquecem do matrimônio. Elas estão tão focadas no começo que não conseguem planejar para o potencial fim. E então elas assinam aquele contrato estadual, aquele cheque em branco, aquele acordo para deixar estranhos decidirem seu futuro. Tudo porque ter uma conversa de adulto parece menos romântico do que fingir que os problemas não existem. Aqui está o que ninguém fala. Os homens que ficam em casamentos mortos porque sair significaria suicídio financeiro. Eles são os mortos-vivos, vivendo no automático, ficando pelos filhos, ficando pela casa, ficando porque recomeçar aos 45, com metade de seus bens, significa que nunca se aposentarão. Esses homens não são contados nas estatísticas de divórcio, mas são vítimas da mesma forma. Você os vê em todos os lugares, uma vez que sabe o que procurar. O cara que trabalha até tarde todas as noites, não porque ama seu trabalho, mas porque ir para casa parece entrar em uma prisão. O homem que desenvolveu um problema com a bebida, não porque é alcoólatra, mas porque é a única maneira de tolerar sua vida. O marido que está tomando antidepressivos, não porque é clinicamente deprimido, mas porque está preso em uma situação que deixaria qualquer um deprimido. Esses homens se inscreveram para uma parceria e receberam servidão. Eles se inscreveram para o amor e receberam obrigação. Eles se inscreveram para a intimidade e receberam rejeição. E eles não podem sair porque sair significaria perder tudo pelo que trabalharam. Seus filhos, sua casa, sua aposentadoria, seu futuro. Então, eles ficam,
morrendo um pouco mais a cada dia, contando os anos até que os filhos cresçam, até que possam finalmente escapar sem perder tudo. E a sociedade chama esses homens de bem-sucedidos porque ainda estão casados. A sociedade os aponta como exemplos de compromisso, de dever, do que homens de verdade fazem. Mas o que a sociedade não vê é o preço que esses homens pagam, os sonhos que eles abandonaram, a felicidade que eles sacrificaram, a morte lenta de seu espírito enquanto percebem que não são parceiros, mas prisioneiros em suas próprias vidas. Os homens estão fazendo o cálculo agora e os números são brutais. Pegue seu patrimônio líquido, corte-o pela metade. Esse é o seu custo mínimo de divórcio. Agora adicione honorários advocatícios. Agora adicione pensão alimentícia. Agora adicione pensão para os filhos. Agora adicione a terapia, a perda de produtividade, a devastação emocional de perder seus filhos metade do tempo. Agora compare isso com os benefícios do casamento moderno para os homens. Sexo, você pode conseguir isso sem casamento. Companheirismo, você pode conseguir isso sem casamento. Filhos, cada vez mais você pode tê-los sem casamento também. O que exatamente o casamento está oferecendo aos homens que justifica esse risco? A resposta costumava ser clara: aceitação social, avanço na carreira, filhos legítimos, sexo regular, apoio doméstico. Mas cada um desses benefícios foi desconstruído. A sociedade aceita solteiros agora. A discriminação na carreira contra homens solteiros é ilegal. O sexo é mais disponível fora do casamento do que dentro dele para a maioria dos homens. E apoio doméstico. A maioria dos casamentos modernos é de dupla renda, com ambas as partes exaustas demais para apoiar alguém. Então, o que resta? Qual é a proposta de valor do casamento para os homens em 2024? Amor. Você pode amar sem um contrato. Compromisso. Você pode se comprometer sem o envolvimento do governo. Parceria. Você pode ser parceiro sem emaranhamento legal. A única coisa que o casamento oferece que você não pode obter em outro lugar é a oportunidade de perder metade de seus bens e o acesso a seus filhos quando ele falha. E os homens estão começando a perceber que isso não é um benefício, é uma ameaça. A resposta a isso é sempre a mesma. Você é amargo. Você está magoado. Você foi danificado por um relacionamento ruim. Mas olhe para os homens que estão se afastando do casamento. Eles não são todos divorciados. Muitos nunca se casaram. Eles não são todos amargos. Muitos são felizes, bem-sucedidos, prósperos. Eles não estão danificados. Eles são lógicos. Eles olharam para o contrato, avaliaram os termos e decidiram não assinar. Isso não é dano emocional. Isso é alfabetização financeira. As mulheres lerão isso e se sentirão atacadas. Dirão que é misógino, que está reduzindo o casamento à economia, que está destruindo o romance. Mas pedir aos homens que ignorem a realidade financeira em nome do romance é exatamente como eles acabam destruídos. É como pedir a alguém para investir suas economias de uma vida sem olhar os termos, porque verdadeiros investidores têm fé. Isso não é romance. Isso é exploração. A mentira confortável é que o casamento é sobre amor, e o amor conquista tudo. A verdade desconfortável é que o casamento é um contrato legal com severas penalidades financeiras em caso de falha, e a falha é estatisticamente provável. A mentira confortável é que seu casamento será diferente. A verdade desconfortável é que todo mundo que se divorciou pensou a mesma coisa. A mentira confortável é que planejar o fracasso causa o fracasso. A verdade desconfortável é que falhar em planejar é planejar para falhar. Os homens não estão evitando o casamento porque não podem amar. Eles o estão evitando porque podem amar sem assinar um contrato que coloca tudo o que construíram em risco. Eles não têm fobia de compromisso. Eles são conscientes do risco. Eles não são Peter Pans se recusando a crescer. Eles são adultos que aprenderam a ler contratos antes de assiná-los. E o que eles estão lendo no contrato de casamento está fazendo com que se afastem. As táticas de vergonha não funcionam mais. Chamar os homens de meninos por não se casarem não funciona quando esses meninos estão construindo impérios, enquanto homens casados estão sendo destruídos no tribunal de divórcio. Dizer que eles estão perdendo algo não funciona,
quando eles veem seus amigos casados miseráveis e presos. Ameaçá-los com uma velhice solitária não funciona quando eles veem homens divorciados morrendo, sozinhos de qualquer maneira, só que mais pobres. O novo modelo que emerge não é sobre evitar relacionamentos. É sobre evitar o emaranhamento legal. Os homens ainda estão namorando, ainda amando, ainda se comprometendo. Eles apenas não estão assinando o contrato. Eles estão mantendo seus bens separados. Eles estão mantendo seus próprios espaços. Eles estão protegendo seus futuros, enquanto ainda constroem parcerias. E apesar do que a sociedade tradicional diz, muitos estão prosperando. Eles estão tendo relacionamentos em seus próprios termos, parcerias sem risco legal, amor sem exposição financeira, até mesmo filhos cada vez mais sem casamento. O sistema que costumava forçar os homens ao casamento através da pressão social está ruindo. E sem essa pressão, os homens estão fazendo uma pergunta simples: o que eu ganho com isso? E eles não estão encontrando uma boa resposta. Isso não é celebração ou condenação. É observação. A taxa de casamento está despencando. A idade média do primeiro casamento está subindo. Mais homens estão escolhendo ficar solteiros permanentemente. E em vez de perguntar por que os homens estão quebrados, talvez devêssemos perguntar por que a instituição do casamento está tão quebrada que homens racionais estão se afastando dela. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém quer dizer em voz alta. O casamento moderno é um mau negócio para homens com recursos. É um ótimo negócio para homens sem nada a perder e mulheres com tudo a ganhar. Mas para homens bem-sucedidos, homens que construíram algo, homens que têm bens a proteger, o casamento é roleta russa com metade do seu patrimônio líquido como a bala. Se você ainda vai se casar, se ainda vai correr esse risco, pelo menos faça-o de olhos abertos. Tenha a conversa sobre o pré-nupcial, não a superficial onde você menciona e depois cede quando ela chora. A conversa real, aquela onde você expõe exatamente o que está arriscando e exatamente como protegerá ambos se falhar. Porque pode falhar. Não importa o quanto vocês se amem agora, pode falhar. E se você não pode ter essa conversa, se não pode encarar essa possibilidade, você não está pronto para o casamento. Você está pronto para uma festa de casamento, que é uma coisa muito diferente. Você está pronto para a performance, não para a parceria. Você está pronto para a fantasia, não para a realidade. Os casais que conseguem, os que vencem as probabilidades, são aqueles que conseguem falar sobre dinheiro sem brigar, que conseguem planejar para contingências sem se sentirem traídos, que conseguem proteger um ao outro até de si mesmos. São eles que se escolhem todos os dias, não porque precisam, mas porque querem. E essa escolha só é real quando sair é realmente possível. O casamento pode ser lindo, pode ser transformador, pode ser a maior parceria da sua vida, mas também pode ser sua destruição financeira e emocional. E fingir que essa segunda possibilidade não existe não a faz desaparecer. Apenas te deixa despreparado quando ela chega. Os homens não estão se afastando do amor. Eles estão se afastando de um contrato que não faz sentido. Eles não estão se recusando a se comprometer. Eles estão se recusando a colocar seu compromisso nas mãos de um sistema legal que lucra com seu fracasso. Eles não estão evitando as mulheres. Eles estão evitando um acordo que só faz sentido se você ignorar a matemática. Pense em quem lucra com o divórcio. Advogados cobrando centenas de dólares por hora por brigas que poderiam ser evitadas. Terapeutas tratando o trauma que não precisava acontecer. Agentes imobiliários vendendo casas que as famílias são forçadas a liquidar. Uma indústria inteira construída sobre a destruição de casamentos. E você se pergunta por que o sistema não os protege. O sistema do tribunal de família não está quebrado. Está funcionando exatamente como projetado. Ele é projetado para extrair o máximo de recursos de famílias desfeitas. É projetado para criar conflito, onde a cooperação poderia existir. É projetado para transformar pais em adversários lutando por crianças como se fossem propriedade. E os homens, sendo tipicamente os que ganham mais, são os alvos primários desta máquina de extração. Você acha que o juiz se importa com a sua história?
Você acha que o advogado que luta pela sua esposa não é amigo do seu advogado? Você acha que o sistema quer divórcios rápidos, limpos e amigáveis? O sistema quer sangue. Ele quer brigas. Ele quer horas faturáveis e custas judiciais e aconselhamento obrigatório e avaliações de custódia. Cada complicação é lucro. Cada conflito é receita. E você se inscreveu para ser o produto que esta máquina processa. Se isso te deixa com raiva, pergunte-se por quê. Por que homens se protegendo financeiramente te deixa com raiva? Por que a avaliação de risco racional no romance te ofende? Por que tratar o casamento como o contrato que ele é parece traição? Talvez porque você tenha comprado a mesma fantasia que todo mundo comprou. A fantasia de que o amor conquista tudo, incluindo matemática, estatísticas e direito contratual. Mas a fantasia não paga pensão alimentícia. A fantasia não luta batalhas de custódia. A fantasia não reconstrói após a destruição financeira. A realidade sim. E os homens estão finalmente escolhendo a realidade em vez da fantasia. Mesmo que isso signifique se afastar de uma instituição que quer definir a própria masculinidade. O jogo mudou. Os riscos se multiplicaram. Os benefícios evaporaram. E os homens perceberam. Eles não estão quebrados por perceberem. Eles são racionais. Eles não estão errados por se protegerem. Eles são espertos. Eles não são menos masculinos por se recusarem a assinar. Eles são mais conscientes. O casamento está morrendo não porque os homens não se comprometem, mas porque a instituição exige demais e oferece muito pouco. Até que isso mude, até que o contrato faça sentido, até que o risco corresponda à recompensa, os homens continuarão se afastando. E talvez isso não seja uma crise. Talvez seja uma evolução. Talvez sejam os homens finalmente aprendendo que seu valor não é determinado por sua disposição em assinar um contrato ruim. Se esta verdade ressoa, se estas palavras dão voz ao que você tem pensado, mas não conseguia articular, compartilhe isso com outro homem que precisa ouvir. Curta este vídeo se ele abriu seus olhos para riscos que você não havia considerado. Inscreva-se para mais verdades sem filtro sobre relacionamentos, dinheiro e os contratos que podem destruir ambos. Porque alguém precisa dizer o que todo mundo está pensando, mas ninguém tem permissão para falar. E se esse alguém tiver que ser eu, que seja.